Classificação da PG, tá? A gente pode classificar ela na PA. A PA era crescente, decrescente e constante. Nesse caso aqui, ó, a PG ela é mais interessante, tá? Vocês já estudaram PG em anos anteriores, mas não houve uma explicação básica aqui, porque muitas vezes acontece de nós termos um tipo de sequência que é uma PG e vocês não entenderam um pouco. Então nós vamos explicar passo a passo como que eu vou classificar essas PGs. Então nós temos o seguinte: a primeira é a constante. Olha só, digamos que eu pego um valor, digamos 2. Se eu somar 2 mais 0, vai dar quanto? 2. Se eu somar 2 mais 0, vai dar quanto? 2. Ok? Somando 2 mais 0, vai dar 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma razão que é 0. Ok? Razão 0. Na PA, a razão é nula, para ser uma constante. Já na PG, tá? Isso aqui é uma PA. Se eu colocar uma PG aqui, ó, olha só, vou colocar essa mesminha aqui, tá? Vou colocar 2. Agora, se eu multiplicar por 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Nesse caso aqui eu tenho uma PA e aqui eu tenho uma PG. Só que nessa PA aqui, a razão ela é igual a 0. Porque você soma ou subtrai. Se você somar com 0, vai dar 2, 2 mais 0, 2, 2 mais 0, 2, 2 mais 0, 2. Aqui é 1. Então, o produto neutro da adição e subtração, da soma e da diferença, ele vai ser 0. O elemento neutro, no caso aqui, o elemento neutro aqui da PG, ele vai ser quem? Vai ser 1. Porque você multiplicando ou dividindo, sempre vai dar quanto? O mesmo valor. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aqui, ó, se eu dividir também por 1, vai continuar 2. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 1, 2 dividido por 1, 2. E assim por diante. Então, elemento neutro da soma e da diferença é 0. Elemento neutro da multiplicação e da divisão é quanto? É 1. Então, para ela ser uma sequência classificada como PG, para ser constante, o que a gente vai dizer? Que sua razão é igual a 1. Ou seja, que é igual a 1. Então, como é que a gente faz o teste para encontrar a razão de uma PG? Você pega o segundo e divide pelo primeiro. Então, vai ser menos 6 dividido por menos 6. Menos, mais 6 por 6 vai dar quanto? 1. Se eu pegar agora razão entre o terceiro e o segundo, menos 6 também dividido por menos 6. Menos, mais 6 por 6, 1. Então, a razão nesse caso aqui, ó, é 1. Não interessa se esses valores são o quê? Negativos. Quando você faz o jogo de sinal aqui, ó, você encontra o mesmo valor. Então, ela é constante. E da mesma forma, nesse exemplo B. Quem é o segundo? 4. Vou dividir pelo primeiro. 4 por 4, 1. Quem é a razão? O terceiro pelo segundo. 4 por 4 também vai dar 1. Então, quando é que ela é classificada como constante? Quando sua razão for igual a 1. Elemento neutro da multiplicação e da divisão, do produto e quociente. Ok? Então, vamos lá. Veja só agora. Essa daqui é o seguinte. Como que eu sei que uma PG é do tipo oscilante? Tá? Ela pode ser oscilante ou alternante, alternada. Ela oscila, entendeu? O que é isso? É você alternar os sinais aqui, ó. Vai alternar os sinais. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Como é que eu sei a sua razão? A sua razão, você vai determinar o segundo dividido pelo primeiro. Quem é o segundo aqui? 4. Quem é o primeiro? Menos 2. Mais, menos, menos. 4 por 2, 2. Ó, negativo. Razão entre o terceiro
E o segundo, quem é o terceiro? Menos 8, dividido pelo segundo, que é 4. Menos mais, menos 8 por 4, 2. Ficou menos 2. Encontramos o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, ó, ele diz que a razão é o quê? Negativa. Se a razão é negativa, eu tenho um número negativo, tá? Então, toda vez na PG que eu tenho como razão um número negativo, o que vai acontecer? Vai alternar os sinais entre negativo e positivo, ou então positivo e negativo, tá? Vejamos outro exemplo aqui. Razão entre o segundo, que é menos 5, e 10. Aqui eu posso simplificar tudo por 5, simplificar tudo por 5. Menos mais, menos. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Razão negativa. Razão entre quem? Entre 5 meios, tá? E menos 5. Como é que a gente faz a operação? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vou deixar o sinal aqui embaixo, tanto faz, tá? Então, que corta, corta. Sobrou o quê? Sobrou 1. E embaixo, menos, por mais aqui dá menos 2. Então, ficou menos 1 meio. Então, tá. Quando é que ela é oscilante? Quando temos uma razão que é negativa, tá? Não importa, gente. Se é negativa, ela vai ficar oscilante. Depois a gente vai explicar mais na parte do termo geral, que aí fica mais interessante quando a gente vai fazer isso, tá? Então, olha só. Então, vamos lá, só testando aqui. A sequência começava com menos 2. Qual que é a razão? Menos 2. Então, como é que a gente multiplica? O primeiro vezes a razão. Quem é o primeiro? Menos 2 vezes a razão. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 multiplicado por menos 2. 4 multiplicado por menos 2. Mais por menos, menos. 4 vezes 2, 8. Aí, o sinal está alternando. Tá ok? Então, isso daqui é uma PG do tipo oscilante. Tá ok? Vamos passar para frente agora.